Você já percebeu que tem gente que nem se importa com Deus e mesmo assim parece viver em abundância? Enquanto isso, você que ora, jejua, busca, se entrega, vive um problema financeiro atrás do outro. Isso soa como uma injustiça, não soa? E talvez em algum momento você já pensou, será que estou fazendo algo errado? Será que Deus me esqueceu? Mas e se eu te dissesse que essa escassez que você enfrenta é, na verdade, um dos maiores sinais de que você é um escolhido? Sim, isso mesmo. O que parece um castigo pode ser um processo. O que parece atraso pode ser proteção. E o que parece escassez pode ser forjamento para algo que você ainda não está preparado para carregar. Só que aqui vai um aviso importante. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que vou te revelar. Só quem realmente foi separado por Deus vai aguentar chegar até o fim deste vídeo. O que você vai descobrir aqui tem o poder de libertar sua mente, alinhar seu coração e destravar áreas da sua vida que estavam presas há anos. Mas para isso é preciso coragem para encarar a verdade espiritual por trás da crise financeira. Eu não vou te entregar uma fórmula mágica, vou te entregar direção. Vou te mostrar, com base na palavra de Deus, por que tantos escolhidos vivem em escassez e como sair desse ciclo. Agora, se você sente que essa mensagem é para você, respira fundo, se concentra, porque no mundo espiritual, assistir até o fim é um ato profético. Escreve aqui nos comentários, eu sou um escolhido e vou até o fim. E prepare-se para enxergar o seu problema financeiro com novos olhos. O que você vai ouvir a seguir pode virar a chave da sua jornada. Mas antes de começarmos nosso estudo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Motivo 1. Deus usa a escassez como treinamento. Há momentos em que o escolhido olha ao redor e se pergunta: por que minha vida financeira está travada se eu tenho andado com Deus? Essa dúvida é mais comum do que parece e muitas vezes esconde um dos maiores sinais de que Deus está forjando algo profundo dentro de você. A escassez, por mais dolorosa que pareça, pode ser um campo de treinamento divino, um tempo de refinamento. Deus não desperdiça sofrimento. Quem foi chamado por Deus para algo grande geralmente passa primeiro pela sala escura da escassez. Não é castigo, é preparação. A história de José é um grande exemplo. Antes de chegar ao trono do Egito, ele passou por rejeição, injustiça, calúnia e prisão. Mas cada fase difícil moldava sua mente, domava seu ego e fortalecia seu caráter. Aquilo que parecia abandono era, na verdade, investimento celestial. A escassez tem o poder de revelar onde estão suas raízes. Será que a sua segurança está em Deus ou no saldo da sua conta bancária? Quando os recursos secam, os verdadeiros fundamentos aparecem. E Deus, como um bom pai, às vezes tira os apoios humanos para que você aprenda a caminhar sobre as águas com os olhos fixos em Jesus. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência espiritual. É curioso como o problema financeiro nos coloca de joelhos mais rápido do que qualquer outra dor. Quando o dinheiro falta, até o orgulho diminui. O Espírito Santo sabe usar a escassez como um megafone para chamar sua atenção. E não porque Deus deseja ver você sofrer, mas porque Ele deseja ver você crescer. Algumas bênçãos só vêm depois que a dor ensinou o suficiente. José aprendeu na prisão a administrar recursos, a cuidar de pessoas e a confiar em Deus mesmo sem ver resultados. Da mesma forma, Deus te treina em ambientes difíceis para que, no tempo certo, você não desmorone quando o muito chegar.
A escassez é a academia da alma, onde você fortalece músculos que o conforto jamais desenvolveria. Quem não é treinado no pouco, não sustenta o muito com sabedoria. Muitas vezes, o Espírito Santo retira os excessos da nossa vida justamente para nos mostrar o que realmente importa. E se você prestar atenção, verá que foi justamente nos momentos de escassez que você mais orou, mais buscou a palavra de Deus, mais se lembrou de que precisa dele. A dor aperta, mas o coração se volta. Deus usa isso para te fazer íntimo, não apenas conhecido dele. Um exemplo prático. Quando as finanças apertam, é comum que alguém decida cortar gastos supérfluos, cozinhar em casa, sair menos. Mas já pensou que esse momento também pode ser a hora de aprender a investir? Ou de se educar financeiramente com bons livros como Os Segredos da Mente Milionária? Deus pode estar te ensinando a pensar como mordomo, não como consumidor. A escassez pode ser um sinal de que Deus está fechando ciclos antigos. Já viu quando uma árvore seca os galhos que não produzem mais frutos? Às vezes, Ele permite que certos recursos se esgotem para que você se desprenda de velhos hábitos, ambientes tóxicos ou até de relacionamentos que não te edificam. Escassez não é sempre ausência. Às vezes, é proteção. É nesse terreno seco que a fé floresce. É nesse silêncio financeiro que a palavra de Deus ecoa com mais força. A mente desacelera, a alma se inclina e o coração escuta. A escassez pode ser o deserto, mas no deserto caía o maná. E isso é um sinal. Mesmo na falta, Deus sustenta os escolhidos com o essencial. Não com sobra, mas com suficiência. E se tudo isso estiver acontecendo agora, talvez seja porque algo muito maior está vindo. Mas antes da bênção ser liberada, o vaso precisa estar pronto. O ouro só brilha depois que passa pelo fogo. E entre nós, você sente que esse calor que está enfrentando ultimamente não está te preparando para algo muito mais alto? Motivo 2. Para que você aprenda a depender de Deus, não do dinheiro. Um dos maiores sinais de amadurecimento espiritual é quando o escolhido percebe que sua segurança não pode estar no dinheiro. E essa consciência quase sempre nasce no aperto. Quando tudo falta, sobra apenas uma escolha: confiar em Deus ou afundar na ansiedade. E é nesse lugar de escassez que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade, revelando que o dinheiro pode acabar, mas a fidelidade de Deus nunca. Deus nunca teve problema com riqueza, mas tem um zelo imenso com o coração de quem a recebe. Quando o dinheiro ocupa o lugar da fé, ele vira ídolo. E por isso, muitas vezes, o Senhor permite que certos recursos escorram pelas mãos, não como punição, mas como redirecionamento. O mundo diz: confie na sua reserva financeira. A palavra de Deus diz: confie no Senhor com todo o seu coração. O povo de Israel no deserto é um exemplo claro disso. Eles não tinham supermercado, salário fixo nem segurança humana. Mas todos os dias, ao amanhecer, o maná caía do céu. E Deus fazia questão de deixar claro: só para aquele dia. Se tentassem guardar para o amanhã, estragava. Porque a lição era simples e profunda: confie em mim hoje, e amanhã eu ainda estarei aqui. Isso é dependência real. A maioria das pessoas só confia em Deus até o limite do cartão de crédito. Mas quando o saldo zera e as portas se fecham, é ali que a fé começa a ser fé de verdade. A oração se torna mais sincera, o jejum mais frequente, a leitura da palavra de Deus mais intensa. A escassez purifica os motivos, e Deus sorri quando percebe que o escolhido está começando a confiar não apenas no que Ele dá, mas em quem Ele é. Existe uma diferença entre viver por fé e viver por finanças. Uma pessoa pode até ter estabilidade financeira, mas ser miserável espiritualmente. Já o escolhido, mesmo enfrentando um problema financeiro, carrega uma paz que não se explica, apenas se sente.
E essa paz é fruto da certeza de que o provedor é maior que a provisão. O Espírito Santo não deixa faltar o necessário para quem descansa nele. Se você está passando por um tempo de escassez, talvez seja a hora de parar e perguntar: estou confiando mais no salário ou em Deus? Não é errado desejar estabilidade, mas é perigoso depender dela como se fosse tudo. Uma boa forma de treinar essa confiança é fazer pequenas doações, mesmo nos dias difíceis. Dar um café, uma palavra, uma oração. Generosidade é fé em movimento. Quem já passou por esse tipo de aperto sabe como é ser sustentado apenas por milagres. Um dinheiro que entra do nada. Uma conta que é paga inesperadamente. Um amigo que te abençoa sem saber da tua luta. Isso não é sorte. São sinais claros de que Jesus está cuidando dos detalhes, enquanto ensina você a viver um dia de cada vez, confiando no invisível. Essa confiança não é construída da noite para o dia. Ela nasce da repetição dos livramentos, da lembrança de que, da última vez, Ele proveu. Cada vez que algo parecia impossível e Deus abriu uma porta, você aprendeu a depender menos do mundo e mais da palavra de Deus. E esse é o verdadeiro progresso espiritual. Substituir o medo pelo descanso, a ansiedade pela fé. Muitos confundem dependência com passividade. Mas confiar em Deus não é cruzar os braços. É trabalhar, sim, mas com a consciência de que tudo vem dele. É fazer currículo, estudar, vender, planejar, mas sempre orando. Senhor, me dá o que for tua vontade. E quando o Espírito Santo vê esse equilíbrio, ele se alegra, porque o coração está no lugar certo. E talvez, depois de tudo isso, você entenda que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas a confiança que você carrega. E essa confiança, ela está sendo construída aí mesmo, nesse cenário de escassez. Mas não pense que esse é o fim da jornada, porque existe um outro teste vindo, e ele vai revelar não só em quem você confia, mas o que realmente habita no seu coração. Motivo 3. Teste do coração e das intenções. Pouca gente percebe, mas o dinheiro tem o poder de escancarar o que está escondido no coração. É por isso que Deus, muitas vezes, antes de liberar abundância para um escolhido, faz questão de testar suas intenções. A escassez se torna uma lente de aumento, revelando se a motivação é fé ou ambição. E acredite, o Espírito Santo conhece as profundezas que até você tenta esconder. Quando Jesus declarou em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores, ele foi direto ao ponto. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Não há meio termo. E sabe como isso se manifesta? Quando a conta atrasa e a paz some. Quando a bênção atrasa e a adoração diminui. Esses são sinais. Sinais de que talvez a confiança estava na bênção e não no abençoador. Deus quer saber, se eu te der muito, você continuará me buscando com o mesmo fervor que busca agora? É uma pergunta justa, porque há pessoas que, no pouco, são gratas, humildes e dependentes, mas no muito, mudam, se afastam, se perdem. E Deus, por amor, testa o coração antes de liberar algo que possa te tirar do propósito. Ele não quer perder você para aquilo que você pediu em oração. Imagine um pai que ama tanto o filho que antes de dar um carro, testa se ele tem maturidade para dirigir. Assim é Deus com suas bênçãos. A escassez não é crueldade. É um volante espiritual que revela se o seu coração vai para o reino ou para a vaidade. Quem é fiel no pouco mostra que pode ser confiável com o muito. Quem honra a Deus com 100, também honrará com 100.000. Há pessoas que dizem, quando eu prosperar, vou ajudar os necessitados. Mas a verdade é que quem não ajuda com pouco, não ajudará com muito. A integridade começa nas pequenas decisões, em escolher ser honesto mesmo quando ninguém está olhando, em recusar atalhos, em pagar o que deve.
em não se corromper por causa de um problema financeiro. São essas pequenas atitudes que formam um coração aprovado. O escolhido que entende esse princípio começa a se policiar até nos pensamentos. Ele se pergunta: por que quero ter mais? É para abençoar ou me exibir? É para expandir o reino ou alimentar o ego? Essa autorreflexão é um sinal claro de maturidade espiritual. O Espírito Santo ama quando encontra esse tipo de disposição no interior de alguém, porque ali Deus pode confiar recursos maiores. Um exemplo prático: ao receber um dinheiro extra, em vez de gastar com algo supérfluo, pergunte a Deus como pode usar aquilo com propósito. Pode ser um dízimo fiel, pode ser uma oferta de gratidão, pode ser uma ajuda a alguém em necessidade. Essa postura abre portas espirituais. Porque quando o céu percebe que você administra com intenção pura, mas é confiado a você, esse teste de intenções também se aplica ao tempo. Porque nem tudo que tem valor é financeiro. Se Deus te der prosperidade, você vai usá-la para ganhar mais tempo com sua família? Ou vai usar para se afundar no trabalho, buscando mais e mais? A questão central não é quanto, mas por quê? E essa é a pergunta que os céus fazem antes de liberar qualquer resposta. Deus vê o coração quando ninguém mais está vendo. Ele observa suas escolhas, seus desejos secretos, suas justificativas. E mesmo quando você erra, Ele continua te chamando para alinhar. Ele não exige perfeição, mas integridade. Ele não espera que você nunca deseje melhorar de vida, mas sim que o seu motivo seja compatível com a palavra de Deus e com o caráter de Jesus. E talvez, ao entender tudo isso, você comece a perceber que o problema financeiro não é só externo, mas também interno. Que a escassez não está apenas nas contas, mas no alinhamento do coração. E quando o coração passa no teste, as correntes começam a se quebrar. Mas será que o que você enfrenta hoje não é apenas um teste, mas uma guerra invisível muito mais profunda? Motivo 4. A guerra espiritual é real. Existem situações em que o problema financeiro não tem nada a ver com má gestão, falta de esforço ou escolhas erradas. É algo mais profundo, invisível. Uma batalha travada nos bastidores do mundo espiritual. E quem é escolhido precisa saber disso. Há uma guerra acontecendo contra a sua prosperidade, porque quando você prospera com propósito, você se torna uma ameaça ao inferno. O inimigo sabe exatamente o que um escolhido pode fazer com recursos nas mãos. Ele sabe que você não vai usar o dinheiro só para si, mas para abençoar vidas, sustentar ministérios, investir em projetos que libertam, transformar gerações. Por isso ele levanta resistências, atrasos, bloqueios. Ele semeia desânimo, dúvida, medo e até vergonha. Ele quer que você aceite a escassez como identidade, mas não aceite, porque isso também é um sinal de que você carrega algo que incomoda o reino das trevas. O Espírito Santo te ungiu para ser luz, e quando a luz começa a brilhar, as trevas reagem. Muitos problemas financeiros são, na verdade, batalhas espirituais disfarçadas. E se você não discernir isso, vai lutar com armas naturais contra inimigos espirituais. E vai se cansar. A palavra de Deus em Efésios 6:12 deixa claro: nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Isso inclui ataques à sua mente, te fazendo sentir incapaz, ao seu ambiente, relacionamentos tóxicos, portas fechadas, e às suas finanças, quedas inexplicáveis, perdas repentinas. É por isso que a oração é tão poderosa, porque ela ataca o problema na raiz espiritual. Um exemplo claro é quando tudo parece ir bem, até que você decide dar um passo maior com Deus, começar um novo ministério, ser mais generoso, empreender com propósito, e de repente, tudo começa a travar. Isso não é coincidência, é resistência espiritual.
E só se vence com jejum, oração e alinhamento com a palavra de Deus. Você não vence essa guerra só com planilhas. Você vence de joelhos. O inimigo sabe que um escolhido empoderado financeiramente se torna um agente de transformação. Por isso ele tenta roubar seu foco com dívidas, estresse e frustração. Ele quer te manter tão preocupado com o hoje que você pare de sonhar com o amanhã. Mas Deus te chamou para ver além. E para isso, você precisa lutar com armas espirituais, resistir, declarar, profetizar, avançar. Quando você ora e declara, nenhuma corrente vai prevalecer sobre minha vida financeira, o mundo espiritual se move. O inferno treme quando um escolhido entende que não foi chamado para sobreviver, mas para governar. Porque governar não é sobre dominar os outros, é sobre influenciar com os princípios do reino. E para isso, Deus quer te liberar. Mas você precisa guerrear. Em momentos assim, coloque em prática o que a Bíblia ensina, vista toda a armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e os pés firmes no Evangelho. Porque essa não é só uma fase difícil, é uma batalha estratégica e o Espírito Santo está contigo para te instruir em cada detalhe dessa guerra. Há pessoas que vivem ciclos de quase prosperam, quase fecham um negócio, quase saem do aperto. E isso é mais do que azar. Isso é uma fortaleza espiritual que precisa ser derrubada em oração. Comece a declarar promessas bíblicas sobre suas finanças todos os dias. Leia, por exemplo, Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Declare isso até que vire realidade. E talvez, agora que você entende que está em guerra, você perceba que não basta apenas resistir. É preciso vencer. Porque por trás da escassez pode haver não só um teste, mas uma armadilha do inimigo. E se for isso mesmo, como Deus age para impedir que essa armadilha te destrua? Motivo 5. Desapego e integridade. Nem todo mundo percebe, mas o dinheiro tem uma voz sedutora. Ele promete segurança, status, conforto e até controle. E é exatamente por isso que Deus, em sua sabedoria, retarda certas bênçãos financeiras, para testar o nível de desapego do coração do escolhido. Deus não quer apenas te prosperar. Ele quer ter certeza de que a prosperidade não vai te possuir. O Espírito Santo age como um pai que sabe até onde o filho pode ir sem se perder. Se você ainda se define pelo que tem ou pelo que falta, é sinal de que o dinheiro ainda tem muito poder sobre você. A integridade, nesse processo, é forjada na escassez, porque é no faltar que a fidelidade é provada, e é no ter pouco que o caráter é revelado. Escassez não é o fim, é filtro. É muito fácil ser honesto quando tudo vai bem. Mas e quando a conta vence e o dinheiro não chegou? É nesse momento que o Espírito Santo observa. Será que você continua honrando princípios? Será que paga o que deve, mesmo que atrase o lazer? Será que continua dizimando, mesmo que pareça pouco? A integridade é medida na decisão de fazer o certo, mesmo quando o errado parece mais conveniente. Um exemplo prático: você recebe um valor que mal cobre suas contas. O impulso natural é reter tudo, mas o impulso espiritual é perguntar: o que Deus espera que eu faça com isso? Às vezes, dar uma parte, mesmo que pequena, ativa portas maiores, porque Deus observa o desapego. Ele quer saber se você confia nele o suficiente para abrir mão do pouco, crendo que o muito virá. Há também o perigo sutil do orgulho espiritual. Alguns dizem: eu sou fiel mesmo sem nada. Mas, no fundo, carregam mágoa por ainda não terem sido recompensados. Isso também precisa ser tratado. A fidelidade verdadeira é aquela que serve sem barganhar, que permanece firme mesmo quando a colheita ainda não chegou. Isso é um sinal claro de integridade moldada por Deus. A escassez, nesse sentido, funciona como uma lixa.
Ela vai retirando o brilho do ego, da comparação, da soberba, vai tornando o coração mais puro, mais focado, mais alinhado com a palavra de Deus. E é aí que o escolhido começa a entender: não preciso de muito para ser fiel. Preciso de caráter para continuar sendo quem sou, mesmo quando ninguém vê. Integridade também é manter os olhos limpos quando os atalhos aparecem. Quando surge uma proposta fácil, mas questionável. Quando dá para dar um jeitinho, mas o Espírito Santo sussurra: não vá por aí. Essas são pequenas provas de um coração grande. E quem vence nos bastidores pode ser honrado em público. Deus recompensa quem é verdadeiro no secreto. O desapego, por sua vez, não significa viver na miséria. Significa estar pronto para deixar ir o que Deus pedir. É dizer: se Ele me der, amém. Se Ele tirar, continuo adorando. Essa postura ativa milagres, porque revela que a raiz do seu coração está em Deus, não nos bens. Jesus ensinou isso quando disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quer um exercício prático? Faça uma lista de coisas que você tem dificuldade de entregar. Pode ser dinheiro, tempo, sonhos. Depois, ore sobre elas. Pergunte ao Espírito Santo: isso está me controlando? A resposta pode ser libertadora, porque quando o coração é limpo, a mão de Deus se move com liberdade e aquilo que parecia retido começa a fluir. E talvez, nesse ponto da caminhada, você esteja começando a perceber que não é só sobre dinheiro, é sobre maturidade espiritual. Mas antes que Deus entregue algo grande, Ele precisa te blindar por dentro. Porque existem bênçãos que, se caírem em mãos despreparadas, viram armadilhas. E é aí que entramos num ponto delicado, mas necessário. Motivo 6. Proteção contra armadilhas espirituais. Às vezes, o maior presente que Deus te dá é um ainda não. Pode soar estranho, mas o atraso financeiro na vida de um escolhido muitas vezes não é punição, é proteção. Deus vê lá na frente. Ele enxerga o que você ainda não está pronto para lidar. E por isso, Ele segura bênçãos que, fora de hora, poderiam virar laços. O Espírito Santo não te atrasa. Ele te guarda. Existem bênçãos que, se forem liberadas antes da maturidade, corrompem. É como dar uma espada afiada para uma criança. Em vez de usar para defender, ela pode se ferir. Da mesma forma, muitos não percebem que pedem riquezas quando ainda não desenvolveram sabedoria. E Deus, como Pai zeloso, prefere moldar primeiro, antes de entregar. Ele conhece o coração como ninguém. Quantas pessoas começaram bem com Deus, prosperaram rápido e depois se perderam? Trocaram a presença pela agenda, o altar pelo palco, a fé pela vaidade. Isso não é novidade, é um padrão. E o Senhor sabe que o coração humano é enganoso. Por isso, Ele trabalha no interior antes de liberar aquilo que vai te expor externamente. O problema financeiro pode ser, na verdade, um escudo. Um exemplo claro: imagine que você recebe uma quantia inesperada. Se você não tiver estrutura emocional, talvez gaste tentando impressionar. Se não tiver discernimento, pode atrair pessoas interesseiras. Se não tiver domínio próprio, pode cair na armadilha da ostentação. É por isso que Deus segura. Porque o que Ele quer te dar é duradouro, é bênção, não distração. O Espírito Santo te prepara nos bastidores. Ele limpa o terreno, afasta pessoas erradas, filtra oportunidades. E sim, às vezes isso se parece com perda, mas é livramento. Deus pode te frustrar num negócio para impedir uma queda, pode fechar uma porta para evitar um desvio. E se você tiver sensibilidade espiritual, vai perceber que até a escassez tem propósito. É comum ouvirmos: mas fulano nem serve a Deus e prospera. Sim, mas a questão não é quem tem mais, é quem permanece mais perto. Deus não está em busca de exibicionismo, mas de permanência. Ele prefere segurar um pouco mais sua bênção do que te ver se afastando depois que ela chegar.
A escassez pode ser o método divino de blindar o seu chamado. Se você está em um tempo onde tudo parece parado, pergunte: será que isso é proteção? Talvez o que você chama de atraso seja, na verdade, Deus te livrando de algo que te destruiria. Há muitos que pedem bênçãos, mas Deus responde com o tempo, porque o tempo forma, o tempo revela, o tempo cura, e quando chegar a hora certa, nada poderá impedir. Um sinal de que Deus está te preparando é quando Ele começa a mexer com seus apegos. Ele tira o que te distrai, diminui os ruídos, ajusta os relacionamentos. Às vezes, Ele até isola. Porque antes de te levantar, Ele precisa garantir que você não vai se perder, que vai lembrar quem te levantou, que vai usar o que recebeu para glorificar a Jesus, não a si mesmo. Quer um exercício prático? Em vez de perguntar, por que ainda não veio? Comece a orar. Senhor, me prepara para quando vier. Leia Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Ore sobre isso. Peça discernimento, peça maturidade. Porque quando Deus percebe que você está mais interessado em ser aprovado do que em ser abençoado, o céu se move. E agora, talvez faça mais sentido o motivo pelo qual o Espírito Santo segurou certas coisas até hoje. Mas acredite, o que está vindo é muito maior. Só que antes de te colocar sobre o muito, Deus quer quebrar um ciclo que vem atravessando gerações. E para isso, Ele vai usar justamente você. Motivo 7. Quebra de maldições geracionais. Pouca gente fala sobre isso, mas muitos escolhidos de Deus enfrentam uma escassez que não começou com eles. São problemas financeiros que vêm se repetindo geração após geração. Pais, avós, bisavós, todos lutando, sempre no limite. Esses padrões não são apenas históricos ou comportamentais. Muitas vezes são sinais espirituais de maldições geracionais que precisam ser quebradas. E adivinha quem foi separado para essa missão? Você. A palavra de Deus é clara em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas existem cadeias espirituais que só são rompidas quando alguém decide se posicionar. E se você sente que nasceu em uma família onde nada flui, onde o dinheiro vem com dor, onde tudo que começa termina em frustração, isso pode ser mais do que azar. Pode ser um ciclo espiritual que você foi ungido para encerrar. Ser o primeiro a romper com uma maldição financeira não é fácil. Envolve resistência, dor e muita perseverança. Mas também envolve autoridade espiritual. O Espírito Santo te escolheu para mudar a história. Sua vida não é só sobre você, é sobre o legado que vai deixar. É sobre seus filhos, netos e todas as gerações que virão depois de você. Você não é a repetição, você é o novo começo. Talvez você tenha crescido ouvindo: a vida é assim mesmo. Quem nasce pobre morre pobre. Dinheiro só vem para quem tem sorte. Essas frases não são verdades, são prisões mentais. Deus está usando esse seu problema financeiro como alerta espiritual. É o momento de rasgar essas crenças e declarar: a partir de mim, essa história muda. Em nome de Jesus. E sim, o processo dói. Porque quebrar algo que está enraizado exige força, fé e foco. Você pode sentir que está lutando sozinho, mas cada atitude sua está plantando algo diferente. Quando você honra a Deus com o pouco, quando diz não ao endividamento emocional, quando estuda finanças à luz da palavra de Deus, você está colocando tijolos num novo alicerce espiritual. Exemplo prático. Se seus pais nunca conseguiram poupar, comece com Dash. Se sua família sempre viveu endividada, estude conteúdos como Cristãos e Finanças, Educação Financeira com Propósito, ou livros como O Maior Vendedor do Mundo. Invista em conhecimento, mas acima de tudo, ore por libertação. Faça jejum. Quebre legalidades espirituais que podem ter sido abertas sem saber.
A sua escassez pode ter uma raiz muito mais profunda do que você imagina, e por isso o processo demora. Não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre se tornar alguém que não vai repetir o padrão que recebeu. O Espírito Santo está moldando um guerreiro, alguém que vai ensinar os filhos a serem generosos, sábios e confiantes na provisão divina. Alguém que viverá com propósito. Sabe aquela sensação de que tudo dá errado na hora que vai dar certo? De que o dinheiro vem, mas some? Esses também são sinais espirituais e só são quebrados com oração persistente e mudança de mentalidade. O problema financeiro é só a ponta do iceberg. O que está sendo tratado é a estrutura espiritual que sustenta sua vida e que será a base para sua linhagem futura. Deus te escolheu para ser como Neemias, reconstruir os muros que estavam em ruínas. Mas para isso, primeiro, Ele te ensina a lutar. Por isso a guerra tem sido tão intensa, porque você está batendo de frente com sistemas invisíveis que já estavam confortáveis dentro da sua linhagem. Mas em nome de Jesus, essas correntes não vão continuar. A palavra de Deus te garante vitória. E agora, talvez você entenda que essa luta financeira nunca foi pequena. Ela tem proporções espirituais e eternas. Mas existe um motivo ainda mais profundo pelo qual Deus está permitindo tudo isso. Não tem a ver só com romper o passado. Tem a ver com assumir um chamado que vai impactar o futuro. E é sobre isso que vamos falar agora. Ser um escolhido não é apenas sobreviver às dificuldades, é transformar cada dor em propósito. Depois de tantos sinais, guerras e provações, Deus quer que você entenda algo crucial. Você não foi chamado para acumular riquezas como o mundo ensina, mas para administrar com sabedoria tudo aquilo que o reino vai colocar em suas mãos. A escassez não define quem você é. O chamado sim. O Espírito Santo tem trabalhado no seu coração não apenas para te tirar do problema financeiro, mas para te posicionar como um mordomo. E o que é um mordomo? É alguém que sabe que tudo que possui não é fim em si mesmo, é meio para algo maior. Você não está sendo preparado apenas para ter, mas para cuidar, para liderar com responsabilidade, para representar os interesses do céu aqui na terra. Lucas 16:10 nos ensina: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Esse versículo é mais do que um princípio, é uma chave espiritual. Deus observa o que você faz com o pouco para decidir se pode te confiar o muito. E não se trata só de dinheiro. Se trata de tempo, dons, conexões, oportunidades. Tudo o que passa por suas mãos é uma semente de responsabilidade. Você já parou para pensar por que Deus ainda não liberou certas coisas? Talvez porque Ele está te moldando para que você não seja dominado por aquilo que deveria apenas servir aos propósitos dEle. O problema não é ter. O problema é quando o ter te afasta do ser. Por isso, o processo de escassez tem sido tão longo. Deus está limpando sua visão, alinhando sua alma e construindo estrutura. A prosperidade no reino não é medida por luxo, mas por impacto. O escolhido que entende isso para de buscar status e começa a buscar utilidade. A pergunta deixa de ser quanto eu tenho e passa a ser como estou usando o que tenho. O dinheiro vira ferramenta, a empresa vira ministério, a casa vira abrigo, a mesa vira altar e a vida vira legado. Você foi chamado para ser resposta na vida de outras pessoas. E sabe o que é lindo? Deus escolheu justamente você, que enfrentou escassez, humilhação, dívidas e dor, para ensinar generosidade com compaixão. Porque só quem já passou fome de recursos entende a beleza da partilha. Só quem já foi quebrado entende o valor de cuidar com amor. Um exemplo prático: quando Deus começar a te prosperar, e Ele vai, que tal separar um percentual fixo para investir no reino? Pode ser apoiando missionários, criando projetos sociais ou mesmo ajudando famílias da sua comunidade.
Isso não é filantropia, isso é mordomia espiritual. É dizer, Senhor, tudo o que tenho vem de Ti, e tudo o que fizer será para Ti. Depois de tudo o que você ouviu, agora eu te pergunto, será que essa escassez que você enfrenta não é exatamente o processo que Deus está usando para te transformar? Será que esse problema financeiro não é um chamado para amadurecimento, para propósito, para libertação de ciclos antigos? O Espírito Santo não desperdiça dor, ele transforma dores em destinos. E se você chegou até aqui, é porque Deus está fazendo algo profundo dentro de você. Agora feche seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me uno a cada escolhido que chegou até aqui. Pessoas que enfrentam escassez, dívidas, portas fechadas e lutas financeiras, mas que não desistiram. Pai, fortalece esse coração agora. Renova as forças, aumenta a fé, dá sabedoria e discernimento espiritual para entender que esse processo é lapidação, não é castigo, é construção. Repreendemos em nome de Jesus toda a seta do inimigo contra as finanças deste escolhido. Que toda maldição geracional, espírito de miséria, escassez, bloqueio e atraso caia por terra agora. Que as janelas do céu se abram e que o teu favor alcance essa casa, essa família, esse projeto. Espírito Santo, sopra novas ideias, novas conexões, novas direções. Que essa vida prospere com propósito. Tira o medo e coloca fé. Tira a angústia e derrama paz. Que o Senhor levante essa pessoa como canal de provisão, como mordomo do reino, como testemunho vivo de que é possível vencer e prosperar caminhando com Jesus. Abençoamos agora, em nome de Jesus. Amém. E se você orou comigo, escreva nos comentários. Eu recebo essa oração e tomo posse da minha vitória. Amém. Agora, irmãos, quero pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Mas se você já for inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantêm a lamparina acesa para outros encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, por favor, seja instrumento de Deus agora e garanta o galardão da parte do Senhor em sua vida. Posso contar com você? Glórias a Deus! Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.